Oi pessoal, eu sou o Rafael Ribeiro e esse é o canal Fé em Ação, sejam bem-vindos. No vídeo de hoje eu vou estar começando uma série de videoaulas para falar sobre a nova criação, as realidades da nova criação. Esse assunto que é muito comentado nas músicas cristãs, nas pregações. Mas você sabe o que é uma nova criação? Você já se perguntou o que é ser uma nova criatura em Cristo Jesus? Então acompanhe as nossas aulas, acompanhe nossos vídeos que eu vou estar falando sobre esse assunto. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar sobre a necessidade que Deus teve de criar de novo os seres humanos, uma vez que ele já tinha criado em Adão e posteriormente Eva. Então hoje eu vou estar falando sobre a queda do ser humano. Eu vou estar explicando o porquê disso. Bom, Adão ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas o que Adão era semelhante a Deus, sendo que Deus é um ser poderoso, perfeito? No que Adão poderia ser semelhante a Deus? Bom, Deus criou Adão para ele ser um cabeça de raça. Adão ele era um cabeça de raça, o qual, a partir dele, ele era uma matriz onde iam ser feitas cópias de Adão. Então, eram cópias semelhantes a Deus, era um ser humano perfeito. Bom, mas a semelhança era o seguinte: Deus criou Adão espírito, alma e corpo. Tá? As pessoas elas tendem a achar que espírito e alma é a mesma coisa, mas a Bíblia mostra para nós que existe uma diferença entre espírito, alma e corpo. Deus é um espírito, então ele criou Adão em espírito. De acordo com a Bíblia, nós somos o espírito é quem nós somos, é a nossa natureza. Então o espírito é o que nos liga ao mundo espiritual, ao reino dos espíritos. É pelo espírito que nós temos comunhão com Deus e também podemos ter comunhão com o reino das trevas, inclusive. A alma é a sede, é a casa das nossas emoções, é onde está a nossa inteligência, o raciocínio, a lógica. Isso é a alma, ou a nossa mente. E o corpo é o que nos liga ao mundo natural. O corpo, Deus criou os seres humanos com um corpo físico, embora ele, Deus, não tenha um corpo físico, ele é um ser espiritual, mas Deus nos criou com um corpo físico para que o ser humano pudesse interagir com as coisas naturais. É importante frisar que Deus criou os seres humanos para viverem na terra. Deus não criou os seres humanos para viver nem no céu e nem no inferno. Não é a vontade do Senhor, inclusive, mandar ninguém para o inferno, mas viver na terra. Veja, você vai perguntar: Rafael, mas Deus tem um corpo? Deus não é uma força, Deus não é uma energia, Deus não é como um sol. Não, queridos, Deus ele tem um corpo. Ele pode não ter um corpo igual ao ser humano, mas como ele criou os seres humanos, imagem e semelhança dele, eu acredito que ele tomou o próprio corpo dele como um exemplo para criar o nosso. Porque na palavra de Deus mostra que os olhos do Senhor passeiam sobre a terra, que da boca de Deus, que ele está assentado no alto e sublime trono, ou seja, ele tem um corpo para sentar. Ele não é uma cobra, ele não é uma águia, ele também não é um fogo, ele é uma pessoa. Embora ele não tenha um corpo físico, mas se ele quisesse assumir um corpo físico, ele faria. Afinal de contas, Jesus é o próprio Deus encarnado na terra. Ok? Então, a Bíblia fala que os braços do Senhor, o braço está esticado para abençoar, colocou o mal sobre os cabelos dos seus pés, ou seja, Deus usou o corpo dele como uma forma para criar o nosso, mas criou um corpo humano para interagir com a terra. Agora, vale a pena frisar que o corpo de Adão era um corpo glorificado, era diferente do nosso. Adão não envelhecia, não morria, ele não, vivia nu, então não tinha doença, não tinha problema nenhum com se estava calor, se estava frio. Tá? A alma de Adão, a mente de Adão, ela é uma alma perfeita igual a de Deus. Deus tem alma? Bom, queridos, Deus ele tem pensamentos. A Bíblia fala que os pensamentos do Senhor a nosso respeito são pensamentos de paz, não de mal, por exemplo. A palavra também diz que os pensamentos de Deus por nós são preciosos. Então, assim, Deus ele também tem emoções, ele se ira, ele se entristece, ele tem prazer. Então, só que a alma, no caso de Adão, também era assim. Adão não tinha nenhum pensamento e não tinha nenhum sentimento ruim. Adão, ele só tinha pensamentos, ele só tinha emoções boas, como amor, carinho, prazer. Adão não tinha raiva, ódio, mágoa e, por exemplo, outras coisas do tipo. Bom, mas com o pecado,
A Bíblia fala que o pecado separa os homens de Deus, porque Deus ele é santo, ele é separado, ele é bom em todo o tempo, o Senhor é bom, né? Lá o apóstolo Tiago diz que todo dom perfeito, toda boa dádiva vem do Pai das luzes. Então, veja bem, ele não compactua com nada profano, com nada errado, com nada pecaminoso. Então, essa separação de Adão e de Deus trouxe para os seres humanos uma coisa chamada morte espiritual. O que é a morte espiritual? É que o espírito humano, o espírito de Adão, ele se desconectou, como um cabo se desconecta da tomada, do reino de Deus. Então, essa espiritualidade, essa natureza de Adão se tornou uma natureza caída, uma natureza profana, uma natureza pecadora. Consequentemente, a mente e a alma de Adão também começaram a habitar pensamentos ruins, né? Lá em Gênesis 3, nós vamos ver que a primeira coisa que Adão sentiu depois de pecar, né? Depois que ele comeu aquele fruto, que simboliza o pecado de Adão, o pecado original, né? Aquela atitude que ele tomou, nós vamos falar sobre isso mais à frente, em outros vídeos, foi que ele sentiu vergonha e medo. Então ele procurou se esconder, ele sentiu vergonha de estar nu, ele viveu, sei lá, quantos anos nu, juntamente com Eva, ele não sentiu esse sentimento. Então, logo já instalou sobre Adão uma mentalidade de medo, né, de vergonha, são coisas que não tinha. E o corpo humano, né, o corpo de Adão se tornou também um corpo corrompido. Por quê? Passou a envelhecer, passou a estar suscetível à morte, né, tanto que eles morreram, né, passou a estar vulnerável a doenças e inclusive a outras coisas terríveis. Bom, de Adão até Jesus, o que Deus promovia para a humanidade era perdão de pecados. Mas isso não era suficiente. Por quê? Porque para Deus ter comunhão com as pessoas, era necessário que essas pessoas tivessem de novo um espírito ligado ao reino de Deus, ligado a Deus novamente. Porque, veja bem, o espírito humano de Adão recebia de Deus diretamente, a Bíblia fala que eles tinham comunhão, Deus e Adão. Então, a alma de Adão era influenciada pelo espírito, e por isso Adão tinha vontade de adorar a Deus. Ele tinha vontade de fazer tudo conforme a vontade de Deus. Então, o corpo não lutava contra o espírito. O apóstolo Paulo fala que o nosso corpo, ele luta contra o espírito, porque o corpo, né, no nosso corpo não habita bem algum. Né? O nosso corpo, ele deseja o pecado, por conta dessa queda. Então, de Adão até Jesus, era perdão de pecados. Deus perdoava o pecado das pessoas mediante sacrifício de animais, toda uma cerimônia. Em Cristo, Deus promoveu um novo nascimento. O que é um novo nascimento? É um milagre sobrenatural que acontece sobre o espírito humano. Não pode acontecer sobre o corpo e não pode acontecer sobre a alma. Por quê? Porque se o corpo nascer de novo, a pessoa voltaria a ser uma criança. E Nicodemos perguntou para Jesus, ele falou: Jesus, como é que eu, sendo velho, vou voltar para o ventre da minha mãe? E Jesus disse: não é isso, porque para nascer de novo, né, só vai ver o reino de Deus quem nascer de novo. Tem que nascer do Espírito. Né? Ele falou, quem nasce da carne, é carne, mas tem que nascer de novo no Espírito. Entende? Então, não tem como o ser humano voltar a ser um bebê. Né? Mesma coisa na alma. Se a alma nascer de novo, vamos ficar com a mente de um bebê. Imagina, um adulto com mente de bebê. Isso não vai acontecer. Né? Então, esse milagre da regeneração acontece no Espírito. Então, Deus destrói a natureza pecaminosa que existe no ser humano, em todos os seres humanos, né? Como diz lá Romanos 3:23, todos pecaram, por isso estão carentes, estão fora da glória de Deus. Então, todos pecaram, todos nascemos dessa forma, com uma natureza caída. Você pode acreditar nisso ou não, mas por isso que o mundo que nós vivemos é um mundo caído, um mundo que a gente só vê coisa ruim. Então, quando a pessoa entrega a vida a Jesus, há uma ação milagrosa no espírito humano. A natureza que é pecaminosa, ela é destruída e Deus cria uma nova natureza. Jesus, ele fala o seguinte, que o ladrão veio para matar, roubar, destruir, mas que ele veio dar vida e vida abundante. Então, essa palavra vida, onde Jesus está dizendo que vai dar vida para nós, não é a palavra bio, de biologia, né? Nós, todos os seres humanos na Terra,
Nós nascemos com a vida normal, natural, biológica, bios. Jesus, ele dá para nós a vida do próprio Deus, Zoe, né? Uma nova natureza. Mas, Rafael, por que você fala tanto em natureza? Simples. Veja, as pessoas, nenhum de nós, nem eu, ninguém é pecador porque peca. Grava isso aí, pega isso aí. Né? Ninguém é um pecador porque peca, é o contrário. Os pecadores pecam. É uma natureza, é normal, assim como é natural para um peixe respirar dentro da água, é natural para um pecador pecar. É natural. Então, com esse novo nascimento, essa nova natureza, né, ela é recriada. Então agora o espírito humano, ele é totalmente ligado ao Espírito de Deus. Então agora recebe do próprio Deus essa natureza e agora tem desejo de adorar a Deus, tem desejo de viver como Deus, ou seja, fazendo coisas boas, vivendo uma vida de justo, uma vida de justiça. Né? Eu vou falar no próximo capítulo sobre o que é a justiça de Deus, mas já fica com essa informação. Então eu já tenho vontade. Então, a mente que não vai nascer de novo, eu tenho que renová-la na palavra. Eu tenho que renová-la ouvindo pregações, falando sobre Jesus, né? Porque a minha mente, ela ser renovada e sair dos padrões desse mundo caído que nós vivemos. E o corpo? Bom, o corpo não tem muito o que fazer, a não ser, né, viver uma vida de oração, uma vida de separação, né, lutar no mesmo, né, espiritualmente contra os desejos do corpo. Porque o nosso corpo, na nossa carne, não habita bem algum. Isso só depois, quando tiver a volta de Jesus, nós vamos receber um corpo glorificado, mas isso é um tema mais para frente. Tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, compartilha, tá? Deixa aí a sua curtida, tá bom? Deixa aí no seu comentário o que você tá achando, tá? E fica ligado que vai sair o próximo vídeo, a segunda aula, tá bom? Canal Fé em Ação, grande abraço, seja abençoado na prática da palavra.